no livro de 1 Reis. No seu capítulo 13. Primeiro Reis, capítulo 13. Se você puder ficar em pé, eu agradeço. Só alguns versículos, a partir do verso 1. Diz assim: Eis, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão e sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que Jeroboão estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor de teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Somente mais 2 versículos. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Só até aí. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta oportunidade na tua casa, com o objetivo de meditar, de receber, de trazer ao nosso coração, à nossa mente, o entendimento da tua palavra. E o Senhor seja glorificado em tudo, por tudo, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar. Só algumas coisas que são interessantes. Esse profeta, a Bíblia não mencionou o nome. Era só o homem de Deus. Não havia importância no nome. Havia importância é a pessoa que ocupa o nome. Às vezes a gente dá muita importância pelo nosso nome, mas Deus não se importa com o seu nome.
A gente às vezes faz com que o nosso nome sobressaia, mas Deus não está nem aí para o nosso nome. Ele quer e olha para nós. Este homem de Deus, ele foi designado por Deus, por ordem de Deus, que fosse a Betel, para profetizar e falar sobre aquele que nasceria de Davi, aonde surgiria um rei chamado Josias, dessa linhagem, e que as coisas estariam entrando no seu devido lugar. Jeroboão era rei da época e ele estava fazendo algo que nem era ele para fazer. Ele estava lá junto ao altar e quando ele começou a ouvir esse homem de Deus a falar sobre o que aconteceria, que o altar seria fendido e que haveria um derramamento das cinzas, esse homem chamado Jeroboão, ele se indignou e levantou a sua mão dizendo: prenda esse homem. Mais ou menos assim: prenda esse homem que diz que é profeta. E quando ele estendeu a mão, a sua mão secou e ela ficou estendida, seca. E aí ele entrou em choque, ele entrou em confusão, e aí ele implorou para o homem de Deus que rogasse a Deus para que fosse revertido o estado dele. E esse homem implorou, e Deus assim fez, restituiu a normalidade do braço e da mão daquele rei. Aí você fala: o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo falar sobre a voz. A voz que você e eu ouvimos, ela determina o futuro que você cria. A voz que você e eu ouvimos determina o futuro que nós criamos. Esse é o tema desta noite. Nós vivemos tempos difíceis. Esse tempo aqui desse homem de Deus era um tempo difícil. Deus estava indignado com a situação de Betel e estava providenciando uma mudança radical. A Bíblia fala, e nós sabemos disso, que muitas vozes têm ecoado para todo lado, através dos meios de comunicação, através da internet, através dos sites de relacionamento, muitas vozes. E muitas dessas vozes, elas procuram confundir a voz daquele que é maior. A Bíblia Sagrada revela que a voz é um instrumento localizador, é um instrumento indicador, é um instrumento esclarecedor, é um instrumento direcionador para o homem e também para a natureza. A voz, eu preciso saber a voz que eu estou ouvindo, que eu estou dando ouvido, porque a voz, ela tem uma... Se chegou alguém para você e dizer assim: aonde que eu vou, como é que eu vou para Bom Jesus? A sua voz diz só: você vai fazer assim, assim, assim. Ela está te direcionando, ela está te orientando. A voz, ela te influencia, ou ela te direciona, ou ela te revela. Você não sabe o que eu fiquei sabendo. Olha só a voz revelando. Então a voz, ela tem um significado, pela palavra de Deus, de suma e de extrema importância. Observe como Deus usou a voz, a sua voz, a voz dele, na natureza ainda informe, direcionando-a na formação.
Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3 é assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Voz direcionadora. Observe Jesus usando a sua voz, mudando assim o curso da natureza. Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 38 e 39, diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles quem? Os discípulos, o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que Jesus usou? A voz. Ele diz: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A força de uma voz. Observe também como Deus usou a sua voz para dar uma nova direção na vida de Abrão. Deus não pegou Abrão no colo e levou. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Deus está usando o quê? A voz. Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa voz Abrão ouviu. Deus direcionou, Deus trouxe uma revelação do que ia acontecer se ele atentasse para a voz que ele estava ouvindo. Quando Deus fala com você, qual é a sua posição em relação a que Deus está falando? Ah, isso não é para mim. Não, também não é assim não. Abraão não sabia para onde ia. Abraão tinha uma responsabilidade de deixar a sua terra, deixar a sua casa, deixar a sua família, para ir para um lugar que ele não sabia aonde ia, mas ele ouviu a voz e deu ouvido à voz. Não é importante somente Deus falar, demonstrar a sua voz para nós, mas eu preciso atentar para a voz de Deus, e a palavra de Deus diz que ela é uma voz. João Batista estava lá: voz que clama no deserto. Há uma importância significativa da voz. Saiba de uma coisa muito importante: tanto Deus quanto o diabo usam a voz, ou usa a boca de alguém para transmitir ou oferecer algo relevante. Por isso que você precisa identificar essa voz, se essa voz é de Deus, se é a voz do diabo. Porque Deus fala, o diabo fala, Deus usa, o diabo usa, e usando as mesmas ferramentas, a voz. Observe a voz do Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos sobre a importância de ouvir sua voz e praticá-la efetivamente. Jesus trouxe essa instrução, ele falou sobre isso, lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, alguns versículos apenas, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus dizendo para os discípulos, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha.
quando eu dou ouvido à voz de Deus, aquilo que eu construo, nenhuma tempestade vai desfazer, porque eu estou construindo aquilo que eu quero, aquilo que Ele estabeleceu, através da palavra de Deus. E todo aquele, ele continuou dizendo, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática, ouvir, todo mundo está ouvindo aqui, todo mundo está ouvindo. Eu acho que não tem nenhuma pessoa com problema de audição, todos estão ouvindo. A questão é, aquele que coloca em prática, aquele que não coloca. Aquele que coloca em prática, ele está semelhante ao que constrói uma casa sobre a rocha. As dificuldades, os problemas, as adversidades, elas vão surgir, mas está sobre a rocha, sobre o fundamento da palavra de Deus. Rocha é a palavra de Deus, e ela não vai esmorecer, você não vai desistir. Mas aquele que também ouve a palavra de Deus, mas constrói sobre a areia, também não é tanto assim. E aí vem a tempestade, vem a chuva, e vem a enxurrada, e a casa não resiste. Diz assim: será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto toda aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Não despreze a voz. Deus usa alguém para falar, para Ele manifestar a sua voz. E às vezes a gente despreza, a gente ignora, a gente vai para outra esfera, fica pensando, vai para longe. Às vezes a palavra está sendo ministrada aqui, você está falando assim, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso. Você está fora, você não está atentando para a voz. Eu preciso ouvir, e eu preciso dar ouvido para a voz de Deus. Observe também a voz do diabo. Aí agora é outra voz, persuadindo alguém para desprezar a voz de Deus. Gênesis capítulo 3 diz assim, verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha a voz que vai persuadir, estava persuadindo essa mulher. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem ou do mal. E vendo a mulher, atentando para a voz, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Observe que quando Eva pegou do fruto e comeu, os olhos continuavam normais. Quando ela deu do fruto para Adão comer, quando ele abriu os olhos dos dois. Adão tinha uma palavra, e ela negligenciou o que Adão tinha falado para ela, deu ouvido à voz da serpente, pegou do fruto, mordeu e deu a Adão. E depois que ele comeu do fruto, abriu os olhos dos dois. Abriram-se então, olha só o verso 7, só para a gente fechar. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Estamos findando 2025. Vamos por pouco. O ano de 2026 está chegando. O que nós esperamos para esse próximo ano? A quem temos dado ouvido?
nesse ano de 2025, certamente determinará o que queremos viver 2026. Esse tempo está passando. Procure silenciar outras vozes, ou as vozes que estão ao alcance dos seus ouvidos, mas você precisa definir, discernir quem é a voz, qual é a voz de Deus para a sua vida. Aí você fala, mas como é que eu vou entender a voz de Deus? É aquilo que está escrito. A palavra de Deus diz algumas coisas que você tem ouvido voz, e fala, não é tanto assim. Não é assim não, seja de ser fanático. A Bíblia fala sobre obedecer. A Bíblia fala sobre dar ouvido à voz dele. Esse mesmo homem, esse mesmo profeta, que ouviu a voz de Deus, ele cumpriu a sua missão e saiu. E de repente o profeta velho que morava em Betel e disse, o que está acontecendo com aquele profeta ali que passou ali? E contou a história e disse, traga ele para aqui, deixa eu ir ao encontro dele. E ele estava sentado para ir embora, e o profeta velho chegou para ele e disse, e aí, o que aconteceu? Não, eu fiz isso. Poxa, que coisa interessante, né? Ele disse, mas agora eu preciso ir embora. Eu falei, não, vamos lá para casa, para você comer um pouco, descansar um pouco, beber uma água. Ele disse, não, eu não posso. Deus falou para ele não parar, não conversar, não comer, não beber. Ele disse, mas Deus falou para mim, mas o anjo falou para mim. Ele disse assim, mas o anjo falou para mim que você pode ir. Ouviu-se uma outra voz, e esse homem de Deus foi para a casa desse profeta velho. Porque Deus havia dito para esse profeta novo, que ele não poderia fazer isso, porque senão ele não cumpriria o resto dos dias dele. Ele morreria por ali mesmo. Mas ele abriu mão da voz de Deus para ouvir a voz de um homem que ouviu a voz de um anjo. Ele mentiu. Cuidado com aquela voz mentirosa que você tem tentado levar você para ter atitudes que contrariam aquilo que Deus quer. Cuidado com essas vozes. Esse homem de Deus que fez aquilo exatamente que Deus queria, ouvindo a sua oração e restituindo a mão que estava seca daquele rei Jeroboão, ele não ouviu mais a Deus, deixou a voz de Deus em segundo plano e ouviu a voz daquele homem que era profeta velho. Foi para a casa dele, comeu, bebeu, e aquele homem despediu. E o profeta veio, e no caminho um leão o matou, porque ele abriu mão da voz de Deus. Não abra mão da voz de Deus. A voz que você ouve é semelhante, é próxima, é parecida, mas tem a distinção, a definição, que voz que você está ouvindo.